Diego Amorim. Alô, Diego! Heródoto, bom dia a você, bom dia ouvinte da Nova Brasil FM em todo o país. Diego, geralmente quando a gente tem discurso, aquele pé, vou falar tudo aqui para não dar, não, né? Mas tem algum discurso vibrante, atuante aí na capital federal? Olha, Heródoto, ontem à tarde eu fui ao Tribunal de Contas da União, TCU, para uma cerimônia em homenagem a algumas personalidades do país. Foram homenageados, por exemplo, ontem à tarde aqui no TCU, o ex-governador do Espírito Santo, Paulo Artung, que inclusive me convidou e eu agradeço o convite para ir nessa cerimônia ontem lá. O ex-presidente Michel Temer, representantes da Fiocruz, do Instituto Butantan, o mestre fotógrafo Sebastião Salgado, o jornalista, colega nosso, Ribamar Oliveira, que morreu na pandemia da Covid-19, também foi homenageado, ele que era um craque do jornalismo econômico, muitos anos no Valor Econômico e em outros jornais, e também foi homenageada nessa tarde de ontem aqui no TCU a médica Ludmila Abraão Ajar. Ela é uma médica super conceituada da Rede D'Or, ficou aí conhecida talvez nacionalmente, na pandemia, porque o nome dela chegou a ser cogitado ali para assumir o Ministério da Saúde em um momento muito delicado da pandemia. Ela chegou aí ao Palácio da Alvorada conversar com Jair Bolsonaro, mas depois que o Bolsonaro e aliados perceberam que ela não tinha muito a linha deles, eles desistiram do plano, mas a Ludmila, ela é uma médica queridíssima aqui em Brasília, inclusive ela atende e acompanha muitas das autoridades aqui de Brasília. E o discurso da Ludmila, Heródoto, fez o plenário do TCU calar. Todo mundo ficou calado ouvindo a Ludmila por quase 30 minutos. É bem isso que você disse. Aqui em Brasília, quando alguém sobe à tribuna, quando alguém ocupa um púlpito para falar, geralmente as pessoas nem dão muita atenção. Isso faz parte do dia a dia, um evento protocolar. A pessoa chega lá, começa a falar um monte de coisa, cansativo, chato, exaustivo. E quando a Ludmila começou a falar ali, diante de Arthur Lira, presidente da Câmara, Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, o próprio Bruno Dantas, presidente do TCU, tinham vários parlamentares ali, deputados, senadores, como o deputado Baleia Rossi, que é presidente do MDB, presidente de um grande partido. A Ludmila simplesmente arrasou. É esse o comentário que eu queria dizer. E digo por quê. A Ludmila disse o seguinte, que nós não podemos nos contentar com vitórias curtas. Essa frase dela é muito boa. Não podemos nos contentar com vitórias curtas. Ela defende um novo momento do país, concorda que é hora de reconstruir o país, mas ela imediatamente defende, ao mesmo tempo, reformas estruturantes, a defesa da ciência, a ciência que sofreu uma quebra de investimentos terrível nos últimos anos. Ela, inclusive, mencionou que nós precisamos, no Brasil, ter, no mínimo, Heródoto, um investimento de pelo menos 2% do PIB em ciência. Hoje a gente não chega à metade disso. Depois ela fez uma defesa da saúde, da área da saúde, dos profissionais da saúde, e provocou o plenário perguntando o seguinte: como que nós estamos falando em reconstrução sem olhar com um olhar cuidadoso para a área da saúde? O Arthur Lira estava lá, presidente da Câmara, e ela puxou a orelha dele, mesmo sendo muito amiga dele, disse o seguinte: nós precisamos, segundo ela, de 270 bilhões de orçamento para a saúde. Hoje, Heródoto e ouvinte, esse orçamento é de 150 bilhões. 120 bilhões a menos do que o que se espera. Ela também defendeu a parceria público-privada, Heródoto. Esse ponto foi muito interessante do discurso dela. Ela, com as palavras dela, ela disse que muitas vezes o trauma da corrupção faz com que o agente público não queira se relacionar com a iniciativa privada. Mas ela deu inúmeros exemplos, inclusive da Rede D'Or, ao qual ela faz parte, de como uma parceria bem feita com o privado potencializa a gestão pública. Para isso, é necessária a chamada segurança jurídica, reforçou a Ludmila Ajar. Ela também falou em fome e insegurança alimentar, disse que é preciso servir o povo, e finalizo dizendo o seguinte: ela afirmou que não é utópico imaginar que nós podemos levar saúde e educação de qualidade para o Brasil. Quando terminou, todo mundo aplaudiu efusivamente. Na saída, Heródoto, eu encontrei o ministro Bruno Dantas, presidente do TCU, e brinquei com ele. Falei: olha,
A Ludmilla é candidata, hein? Aí ele riu. Essa Ludmilla é candidata. E aí foram falar com ela. Ludmilla, você quer ser prefeita de Anápolis, que é a cidade dela, quer ser governadora de Goiás, quer ser presidente do país, o que você quer ser? Mas foi muito bom, Heródoto, assim, é um discurso que é alento. Eu espero muito que o Arthur Lira, que o Gilmar, que todas as autoridades que estavam ali tenham absorvido muito do discurso da Ludmilla, que de fato é o tipo de coisa que a gente escuta e fala, caramba, não é tão difícil, né? Não é tão complicado. O caminho está dado. É investimento em educação, em saúde, em ciência, é olhar para o povo com cuidado, é fazer parceria privada quando necessário, é tocar as reformas estruturantes. Ou seja, a receita parece que a gente já tem, Heródoto. Falta colocar em prática esse discurso bonito da Ludmilla. E vamos acompanhar. Diego, até mais. Até mais, até amanhã.